Boa noite a todos, louvado seja nosso Jesus Cristo. Essa palestra sobre a, essa palestra sobre o aborto, sobre o que a Igreja Católica diz sobre o aborto, não é só para hoje, mas também vai ficar gravado nos nossos canais, no Facebook da Sociedade São Vicente de Paulo. E eu tenho o imenso prazer de apresentar Caio Rosim. É uma pessoa que eu conheço vai fazer uns 14, 15 anos. Eu tô velho e ele tá novo ainda. Mas é, é, o mais da turma de evangelização de jovens da São Sebastião. E assim, eu já vi ele pregando sobre esse tema, palestrando sobre esse tema. Logicamente, algumas coisas mudaram, tudo mudou, mas a visão dele é praticamente a mesma. Ele talvez tenha sido um dos melhores pregadores que eu já vi na história da São Sebastião, os jovens da São Sebastião. E isso me enaltece muito, porque em já bem uma época, ele conseguiu ser um bom pregador e um mediano. Mas agora, sem mais delongas, queria passar o também Vicentino Confrade, Caio Rosim. É com você, Caio. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Carlão. Obrigado pelas palavras aí, pela apresentação. Eu estou já na evangelização ali na São Sebastião já fazem 17 anos, já. O tempo passa rápido, né, Carlão? E faz uns bons anos já que eu fiz uma pregação, toquei nesse tema do aborto, do que a igreja pensa, né? E, enfim, faço parte também dos Vicentinos, da Conferência São Francisco de Assis, junto com o Carlão aí. Então a gente vai falar um pouco aí, é um tema bem grande, bem extenso, mas eu tentei fazer de uma forma sucinta, né? A gente pode também, lógico, depois abrir para perguntas, para discussão do tema e tal, né? Por ser durante a semana, acredito que muitas pessoas não conseguiram comparecer, mas é um tema bem relevante, que sempre, infelizmente, acaba gerando algumas polêmicas aí fora, né? Mas antes da gente começar, eu gostaria de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria só, tá? Pelo andamento aí da palestra e para que o Espírito Santo possa me guiar para falar da melhor maneira possível e que a gente possa entender e interpretar a mensagem que Deus quer passar através de mim hoje, né? Então, vamos lá. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bom, então, gente, para começar o assunto, antes da gente ir na parte religiosa da coisa, eu queria só pegar rapidinho ali. Eu peguei as definições da palavra aborto, né? Usando o dicionário Michaelis, né? Então, primeira definição: aborto é o ato ou efeito de abortar, abortamento ou algo que foi mal sucedido. No modo figurado, né? No sentido figurado. Quem foi ou aquilo que foi mal sucedido, que falhou. Na linguagem coloquial, trabalho de péssima aparência e de qualidade. Ou no sentido figurado também, coisa que assombra, coisa que é anormal, né? Ou, se você a gente pegar a definição médica da coisa, né? Eles colocam assim: é a interrupção prematura, natural ou artificial do processo de gestação, causando a expulsão do feto antes que este possa sobreviver fora do útero, tá? Alguns outros dicionários dão uma certa minimizada nessa definição médica, né? Eu achei interessante o dicionário Michaelis porque ele falou de modo completo, né? Você está expulsando um feto, seja de maneira natural, seja de maneira artificial, está expulsando ele antes dele conseguir sobreviver fora do útero. Então, não significa que ele não está vivo, né? Não significa que ele não tem vida, mas significa que ele simplesmente
por pouco tempo ainda não consegue viver fora do útero, mas ele já está vivo, né? Então, como que a gente pode ver que o aborto se divide? Por quê? Porque tem categorias, né? Se a gente for parar para pensar. Pela lei, tem uma série de subcategorias, né? Mas eu acredito que a gente pode simplificar em 3 modalidades, né? Inicialmente, o aborto. Então, a gente pega, por exemplo, a primeira modalidade seria o aborto natural ou espontâneo. O que é o aborto natural ou espontâneo? Cara, por alguma fatalidade, por alguma falha, né? Por, às vezes, alguma doença, algum problema de saúde, aquele feto, aquele embrião, ele não consegue chegar até o final da gestação. Então, ele adoece antes, certo? Aí, tem uma segunda modalidade, que é o aborto provocado, né? Só que esse aborto provocado, ele pode ser intencional ou não. Então aí a gente consegue subdividir nessas 3 categorias: o aborto natural, espontâneo, o aborto que é intencional e o aborto que ele foi provocado, mas ele não foi intencional, certo? Então vamos lá. Quando eu não consegui achar um dado específico de quando começou essa prática na humanidade, tá? Mas eu diria que com o avanço da ciência, certas vertentes da ciência começaram a achar que a humanidade poderia se passar por Deus, né? Poderia passar por cima das leis da natureza, das leis da própria vida, né? Poderia tomar decisões que antes não tinham como. O ser humano descobriu que ele poderia interromper, né, esse processo natural de nascimento, de fecundação. E, cara, isso foi levando a... Isso é um outro tema para a gente discutir, mas isso, a partir do momento que foi descoberto, ele foi levando a humanidade aos poucos para o caminho da libertinagem sexual, né? Então a gente pode pensar que muitas pessoas que tempos atrás poderiam se manter mais puras ou escolher melhor seus parceiros ou simplesmente se resguardar, manter a castidade, não. Pararam de pensar isso porque o aborto trouxe essa possibilidade, porque a consequência mais duradoura, né, de uma sexualidade desenfreada seria a gravidez. Por quê? Porque dali vai nascer um ser, e esse ser vai ter outra vida, vai ser seu filho para sempre, né? E infelizmente trouxe essa libertinagem, infelizmente trouxe também o sentimento de achar que a religião vai, um sentimento mais forte de achar que a religião vem contra a nossa liberdade individual, né? E muitos hoje tratam isso como se fosse um tema de saúde pública, mas não é só isso, né? Não podemos resumir o aborto numa questão de saúde, né? Seria um exagero, né? Mas, enfim, eu estava falando do aborto sobre a parte de lei no começo, né? Então, se a gente pegar no Brasil, desde 1940, pelo artigo 128, o aborto é permitido e assegurado, né? Como direito para o cidadão em 2 casos. Inicialmente eram 2 casos, certo? Ou se for uma gravidez proveniente de um estupro, de um abuso, certo? Ou se essa gravidez estiver colocando, né, a vida da mãe em risco, tá? Então aí o Estado não só permite, como ele oferece esse direito ao cidadão, certo? Na saúde pública. A partir de 2012, essa legislação ganhou uma terceira brecha. Qual que é a terceira brecha? No caso de um embrião, um feto ali, ser comprovadamente anencéfalo, ou seja, sem formação cerebral, né? Então, ali, a partir de 2012, entrou esse terceiro aborto permitido por lei, amparado pela lei, certo? Então, assim, existem muitas situações que o aborto, ele é
por exemplo, ele foi provocado, mas ele não foi intencional, certo? Então, mas em qual situação, por exemplo? Bom, uma grávida que escorregou e caiu, se ela consumiu algum produto, algum remédio, né, alguma coisa que é forte, que prejudica a gravidez, sem saber, às vezes falta de acompanhamento médico, falta de higiene, falta de uma alimentação adequada, certo? Tem gente que às vezes não tem o mesmo nível de instrução e não sabe dos riscos, porque a gravidez é algo delicado no corpo da mulher, né? Ela está dando à luz a uma outra vida, a um outro ser. Então, às vezes, tem pessoas que provocam sim o aborto, mas de forma não intencional, né? É só apenas culposo, né? Como o direito fala aí, né? Nesses casos, se a pessoa tem a ignorância, além de não ser pecado, né? Não é crime, entendeu? Assim como o aborto natural e espontâneo, que a pessoa, tipo, nem a mulher nem conseguiu manter essa gravidez, o corpo da mulher, né? Ou simplesmente o feto teve algum problema ali, né? Mas assim, a gente vai focar mais aqui na parte de aborto que foi provocado intencionalmente. Mas como que funciona isso? Bom, depois que a humanidade descobriu que ela poderia interferir numa gestação, então começaram a aparecer diversos argumentos, né? Diversas motivações para tentar interromper o nascimento, né? E, cara, qualquer motivo que não for pelo espontâneo ou pela ignorância, sem a culpa, sem a culpa não, sem a intenção, já é considerado um pecado grave, um pecado mortal. E a Igreja Católica não só considera como um pecado grave e mortal, como também foi documentada a excomunhão automática, entendeu? Então, isso ainda está sendo discutido, né? Eu estava até vendo o padre Paulo Ricardo falando sobre isso. Ainda não é considerado excomunhão daqueles que provocaram o aborto, por exemplo, uma equipe médica, mas da pessoa que quis, que estava gerando a vida e foi lá intencionalmente sabendo que queria abortar essa criança, né? Então, qualquer outro motivo. Eu descobri que meu filho vem com alguma deficiência. Eu engravidei muito nova. Eu venho de uma família pobre, eu passo necessidade. Ou existem casos até, por exemplo, a mulher engravidou de um amante. Então, para não causar problemas, né, morais, de status, briga, e etc e tal, não, ninguém pode saber, tem que abafar isso, não posso ter essa criança, né? Ou até às vezes os pais mudam de ideia, não sei. Hoje em dia, infelizmente, a turma trata isso com um descaso imenso, né? Essa vida. Então tem vários motivos aí que apareceram, né? Que não são bem motivos, né? São desculpas, né, na minha opinião. Mas enfim, em todos esses casos é pecado mortal, certo? Porém, também é crime. Porém, o Brasil ainda ampara naqueles 3 casos, que risco de vida da mãe, gravidez por estupro ou feto anencéfalo. Nesses 3 casos, a legislação brasileira ainda ampara, ainda deixa de considerar crime. Porém, nós, cristãos, católicos, continuamos considerando isso um pecado grave, um pecado mortal. Porque o que o aborto é? O aborto é um assassinato de um ser indefeso, de um ser que está em formação, de um ser que já tem alma. Você entende isso? Então, assim, cara, é algo que muitas vezes não é discutido, mas a ciência até hoje, estamos em 2023, a ciência até hoje não sabe, não chegou num consenso definitivo, num consenso pleno, de quando começa a vida. Não chegou. Mas a Bíblia, Deus, o nosso catecismo da igreja, sempre se pronunciou da seguinte forma: a vida começa no exato momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo. Quando essa fecundação se completou, né, e o feto começa a surgir, começa a se desenvolver nas fases lá biológicas,
Cara, já existe uma alma ali, né? Então, tantas horas depois da relação sexual, se não houve proteção, se não houve nada fora do normal, se existiu, os dois são férteis e existiu depois de algumas horas ali, aquele ser, ele já possui alma, ele já possui, inclusive, o seu anjo da guarda. Para quem não sabe, o feto que já tem, já está formado, não completamente formado, mas já se formou um feto ali, um embrião. Além dele ter alma, ele já tem seu próprio anjo da guarda, certo? Então, a igreja até hoje, sempre, desde os primórdios, considerou uma coisa gravíssima. E aí você pode virar para mim e falar, poxa, mas um assassinato de um adulto, ou de uma criança, ou de um animal, que seja, não é passivo de excomunhão. Realmente não é. E por que que o aborto é uma modalidade de assassinato que a igreja decretou excomunhão imediata, automática? Por quê? Porque, primeiro, você está interrompendo o plano de Deus, você está querendo se passar por Deus, você está decidindo sobre uma vida que não só depende de você, depende da mãe, depende da mulher, mas que ali ela já tem uma alma, ela já tem um anjo da guarda, como eu disse, e muitas vezes, em muitos países, em muitas posições políticas, ideologias, isso é relativizado, isso é tirado a seriedade, né? Então a igreja, como a igreja não pode prender ninguém, a igreja pode sim, em ato de mostrar a extrema seriedade da coisa, ela fala, não, esse crime, esse assassinato não é igual aos outros. Essa modalidade de assassinato é passiva de excomunhão imediata porque ela é mais grave e porque as leis não punem isso. Os países não punem isso. O Estado é laico e ele não pune isso. Mas nós vamos punir com a nossa maior punição. Qual que é a maior punição que a igreja pode dar para alguém? Proibir você de ser cristão, de ser católico. Certo? Você não pode mais participar de uma missa. Você não pode mais receber nenhum sacramento. Você não pode mais comungar. Você não pode mais confessar. Acabou. Você ser expulso da igreja católica é a maior punição que a gente pode fazer aqui na Terra para alguém. E, cara, se isso foi decretado e nunca foi revogado e foi votado por todos os papas e arcebispos e cardeais, isso não tem conversa. Isso é um pecado gravíssimo, é um assassinato, né? Então, se a gente for pegar aqui, eu fiz algumas anotações no meu celular aqui, não são só nós católicos que somos contra o aborto. Evangélicos, protestantes, presbiterianos também são, espíritas também são, mesmo não sendo cristão, mesmo acreditando na reencarnação, a filosofia deles também é contrária ao aborto, porque eles acreditam em ciclos, né? Que a alma segue ciclos, ciclo terreno, e vai para um outro ciclo, e você volta com uma outra, encarnado numa outra situação e tal. Mas até eles que não acreditam em céu e inferno, eles acreditam nessa parte de reencarnação, de ciclos, o aborto, você, mãe, está interrompendo todo o ciclo de um ser que está completando a sua passagem ali espiritual, terreno, enfim. Então pode ver que não é nem do ponto de vista somente católico, tá? E também você não precisa ser religioso para ser contra o aborto, porque não é uma pauta nem de saúde e nem de religião. É uma pauta moral, certo? Então, infelizmente, a gente tem alguns países que já têm o aborto legal sem restrição. Eu citei alguns aqui da América Latina, né, que eu anotei aqui. Cuba, Uruguai, Guiana Francesa e Porto Rico, né? Tem alguns territórios que não é o país inteiro, por exemplo, México, né? Na capital do país, na cidade do México, é legalizado. Em outros lugares, não. Mas nesses locais, infelizmente, a gente percebe que a ideologia mais revolucionária, mais afrontosa à moral, aos costumes, tomou conta, né? Feminismo radical, moderno, as pautas de esquerda que vão contra a igreja, contra a vida, contra o conservadorismo, né? Dominam esses lugares. Então fica
mais fácil de permitir esse tipo de prática, entendeu? Então, assim, o Brasil, graças a Deus, é um país muito religioso, muito cristão e muito católico. Nosso país tem 1 milhão de defeitos, só que a gente não pode deixar de lutar por aquilo que a gente sabe que é errado, né? E o aborto não tem conversa, sabe? Você tem a ciência falando, olha, pode ser um assassinato, mas pode não ser. Não sabemos onde começa a vida. E aí você tem a igreja falando, olha, é sempre assassinato, porque desde o momento de fecundação já existe a vida. Então, se você tem 50% de chance de ser um assassino e não ser, cara, qualquer pessoa com bom senso, qualquer pessoa boa, qualquer pessoa prudente, qualquer pessoa que entenda a dimensão que é você gerar um filho, ela vai ser contra. Não importa, você fala, putz, eu tô apertado, eu tô sem dinheiro, não era a hora, eu não amo essa pessoa, era um amante, é isso, é aquilo. Cara, não, sabe? E a igreja também se posiciona contra o aborto, mesmo nos 3 casos que a legislação brasileira permite. Tem diversos testemunhos e casos de pessoas que são filhas de estuprador. A mãe foi estuprada. Mas essa pessoa é uma pessoa que serve em Cristo, que vive uma vida de oração, de evangelização. A mãe se converteu por causa da criança. Sabe, a pessoa já perdoou o pai. Essa vida simplesmente não existiria se a mãe tivesse simplesmente seguido o que o governo permite, né? A gente tem casos aí na mídia, casos famosos, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, um jogador mundialmente famoso, extremamente habilidoso, extremamente disciplinado no esporte. A mãe dele foi aconselhada a abortar. Justin Bieber, um outro caso de um artista. O cara é talentoso, o cara sabe tocar vários instrumentos, sabe cantar, sabe compor. E a mãe dele estava passando necessidade e também foi aconselhada a abortar e não quis. Então, isso só para ilustrar 2 casos, né? Talvez você pode falar, mas nem todo mundo vai virar famoso. Não, mas todo mundo é importante para Deus. Todo mundo é especial para Jesus Cristo. Todos nós somos irmãos e filhos de Deus, né? E assim, é triste ver que isso é extremamente relativizado. Mas é uma discussão de saúde pública. Não é saúde pública. Saúde pública é de uma doença. Saúde pública é de você decidir se você tem que tirar um tumor ou não, o que compensa. Se a cirurgia é muito risco, não é muito risco. O aborto não é uma simples cirurgia. A partir do momento que eu estava falando, você tem metade das chances de ser um assassino do seu próprio filho e metade da chance de ser simplesmente uma cirurgia qualquer, como retirar uma verruga, como operar as costas. Você está entre esses 2 extremos, cara. Como que você, sendo cristão, ou mesmo não sendo cristão, mas tendo um bom senso, como que você vai fazer um negócio desse? Como que você vai conseguir dormir à noite? Como que você vai conseguir pensar em ter mais filhos, sabendo que você pode ter a culpa de ser um assassino do seu próprio filho, né? Que depende totalmente do seu corpo, né? Então, eu acho que um exemplo legal, por exemplo, é você pegar, para a gente ter uma ideia, né? Se eu plantei, tem uma plantação, uma horta, e aí eu ponho uma placa assim, ó, não pise. Vem alguém e fala, por que não pode pisar? Porque eu semeei aqui. E você pisando aqui está assumindo o risco de matar as plantas que estão desabrochando, que estão brotando do chão. A pessoa fala, pô, mas eu posso pisar e posso não acertar nenhum, então eu vou pisar. Você percebe a falta de humanidade, a falta de respeito? Você está assumindo o risco. Não, eu posso não ser um assassino, mas como é mais fácil por esse caminho, eu vou encurtar por aqui, mesmo assumindo o risco de matar alguma vida que está surgindo ali, né? É mais ou menos a mesma coisa se você pegar, por exemplo, cara, um cachorrinho pequeno, por exemplo, né? Um pincher, um cachorro pequenininho. Vamos supor que ele se esconde na sua cama embaixo do seu cobertor, certo? E você tá morto de cansado. Você chega na sua casa, você quer deitar na sua cama. Mas você sabe que ele fica escondido ali embaixo do seu cobertor. Cara, se você pular na sua cama, se você deitar na sua cama, se você se jogar na cama, você tá assumindo 50% de chance de matar seu cachorrinho
e 50% de chance de não matar. Você vai fazer isso? Não, mas a culpa não foi minha, foi a probabilidade, a gente não sabe, né? Ele foi lá porque ele quis, eu preciso deitar, ele tá atrapalhando a minha vida, não sei o quê. Você entende? O aborto é isso, é você assumir a culpa, assumir o risco de ser um assassino perante a ciência, perante a lei, porque perante a igreja você já é, infelizmente. Se você é mulher e você já tentou abortar, mas não conseguiu, você não está excomungada, tá? E o pecado não foi grave. Você pode se confessar, sem problema nenhum. E se arrepender, inclusive, certo? Se você deixou por negligência, por ignorância, por falta de acompanhamento médico, falta de informação, falta de qualquer outra coisa, perdeu essa gravidez, a igreja também não vai te culpar, certo? A gente bate na tecla da intenção, né? O pecado é intencional, certo? Quando a gente faz aquilo sem saber que é pecado, a igreja também não nos condena, né? Mas se a partir do momento que você sabe o que é, sabe o peso que tem, sim, né? Então a gente pega, por exemplo, eu acho engraçado esse ponto de vista, por exemplo, hoje em dia a gente tem muitos grupos feministas radicais modernos, né? Então a gente pega, por exemplo, as feministas hoje brigam, militam, né? A favor do aborto ser legalizado totalmente. Como infelizmente foi, acho que na Argentina foi, né, Carlão? Você sabe melhor que eu, né? O Carlão pesquisa bastante disso, mas na Argentina, Na infelizmente, foi. Argentina, é, o ex-presidente tinha vetado a lei, ou seja, ele vetou e não promulgou, o Congresso não derrubou o veto, mas o atual presidente, o Congresso fez nova votação e o atual presidente promulgou a lei. Certo, boa, obrigado, Carlão. Infelizmente lá passou, né? Inclusive vocês pesquisando aí no YouTube, vocês conseguem ver vídeos de grupos feministas, grupos radicais, cercando igreja, pichando, cuspindo na cara de cristão, que estavam se posicionando contra, né? Então, assim, percebe que não tem já existe ali uma falta de respeito contra a vida, né? E, cara, a gente pega, por exemplo, as feministas de hoje, que são a favor, que militam a favor disso, justamente pelo discurso de falar que a mulher tem que ser livre, né? Se você pegar feministas, tipo assim, as clássicas, as raiz, né? Feministas da época da queima de sutiãs, por exemplo, de brigar pelos votos, enfim, né? Nessa época, a sociedade realmente tinha muitos traços machistas, certo? Só que, se você pesquisar aí, essas primeiras feministas, esses primeiros grupos que realmente brigaram para ter direitos que realmente não eram iguais aos dos homens, essas primeiras feministas eram totalmente contra o aborto. Eu acho que isso é muito pouco divulgado, mas o início do feminismo na sociedade foi anti-abortista. E por quê? Porque naquela época, quem pressionava a mulher para fazer o aborto era justamente o namorado, ou o noivo, ou o amante. Então elas eram obrigadas, por pressão masculina, a cometer esse crime do aborto. E elas se sentiam mal com isso. Primeiro porque, cara, tem uma série de argumentos médicos, assim, contra o aborto, mas a pessoa, ela tem trauma, ela prejudica o próprio útero, ela pode entrar num quadro de depressão, num quadro de crise, ela pode desencadear algum outro problema, seja menstrual ou seja de saúde, né? E simplesmente as mulheres não queriam, elas começaram a se rebelar, essas primeiras feministas, porque elas falavam, olha, eu não quero matar meu filho, eu quero ter esse filho. Ah, mas a gente não vai continuar junto, mas eu não te amo, mas foi um erro, mas eu não quero que seu pai me obrigue a casar, porque na época tinha muito isso, né? E ela simplesmente falava, não, mas o filho é meu, eu já amo ele no meu ventre. Você não pode me obrigar, né? Cara, olha a volta que o mundo dá, né? As feministas de hoje, então, elas já têm direitos iguais, elas já têm liberdade de escolha, de parceiro,
inclusive de divórcio, que antes era muito mais difícil. E mesmo assim, cara, mesmo assim, hoje são a favor disso. E antigamente as raízes que realmente brigaram para ter direitos que não tinham, eram contra, porque enxergavam que aquilo era prejudicial, que era um crime, que era um assassinato, e já amavam seus filhos em seu ventre, né? Eu tenho uma irmã caçula, cara, minha irmã, quando a barriga da minha mãe começou a ficar grande, minha irmã sabia quando eu chegava na minha casa, velho. Você tá entendendo? Eu saía a pé, ia pra escola, ia pra aula de inglês, ia tocar bateria e tal, que eu sempre fiz aula de instrumento e tal. Cara, quando eu chegava em casa, minha mãe falava, meu, sua irmã tá me chutando muito aqui. Chutando a barriga, mexendo, porque ela sabia que eu cheguei, ela ouvia minha voz, cara. Quando eu fazia carinho na barriga, eu falava com ela, ela mexia absurdo. Então, como que você vai falar? Isso não era, isso era tipo metade da gestação, sabe? Não era final. Você fala, já tá com 8 meses, então aí. Não, metade. Como que ali não existe uma vida? Como que ali não existe sentimento, né? Eles usam muito o argumento de que, se tem. Mas como que você vai ser a favor mesmo no risco de vida da mãe? Confia, reza, pede a Deus, vai dar tudo certo. Às vezes é alguma aprovação, certo? Mas que Deus vai te amparar, você entende? Eu sei que é difícil, eu não sou mulher, eu não tô na pele da mulher, mas eu não gostaria de ter sido abortado, né? E é um assassinato, é uma coisa extremamente cruel. Se a gente for pegar aqui, eu anotei algumas formas que clandestinamente se aborta, né? Então eu anotei, cara, é bem triste, bem pesado, na verdade. Então, peguei alguns só, tá? Existe primeiro a aspiração do feto, que é simplesmente pegar um aspirador de pó, né? Enfiar no útero da mulher e aspirar o feto até ele se desligar completamente do corpo da mãe e vir para o aspirador. Tem a tesoura, né? Quando eles cortam, eles vão cortando os membrinhos da prole ali da criança, a informação. Todos os membros que estão ali em formação, já dá para você ver bracinho, perninha, cabecinha, tudo. É um ser humano em miniatura, é um ser humano, né? Então eles põem uma tesoura grande e vão cortando, vão picotando. O feto ainda vivo. Você imagina essa dor, cara. Uma tesoura gigante te cortando em pedaços. Só imagina isso. O nível da crueldade, do sadismo que chegou, né? Um método um pouco mais caseiro. Furar o feto até a morte com agulhas de tricô. Tá? Isso, infelizmente, é um método que muitas usam. Caseiro, né? Não precisa ir até o hospital e nada. Envenenamento, né? Seja tomando alguma coisa muito forte, um remédio que sabe que vai causar, ou às vezes um chá concentrado de determinada planta que é forte. Aquilo vai sufocar, vai envenenar o feto, né? Até a morte no ventre da mãe. Ou tem gente que às vezes um método mais agressivo, mais assim, para quem está desesperado, ou às vezes bateu até. Tem casos de mães que às vezes praticam aborto mais por algum problema psicológico, por alguma ansiedade, alguma depressão que bate naquele momento ali. Tem mães que batem na barriga, se jogam de barriga no chão, ou pedem para alguém bater, para ver se a criança morre, né? E temos casos também de clínica, cara. Se pesquisar na internet, aí tem casos que pegam e puxam. Pega tipo como se fosse aqueles pegador de comida, sabe? Um pegador de ferro. Pega o pegador e puxa a força, né? Para desligar o feto do corpo da mãe e matar, né? Eu tava vendo um caso, tem um livro sobre aborto do Francisco Raso, né? Eu vi meio por cima, não tenho ele aqui, mas li algumas páginas na internet, vi uma entrevista com ele e tal. E ele cita que tem casos que já foram, tipo assim, documentados, né? Infelizmente, essas pessoas não vão presas, né? No Brasil. É muito difícil a pessoa. Apesar de ser crime, não é muito cumprido, muito seguido à risca isso, né? Mas tem clínicas que jogam, tipo assim, como se fosse um chumbinho na vagina da mãe e empurram até o útero, né? Pra envenenar por chumbinho mesmo, cara, sabe? Veneno que você dá pra um bicho, né? As mães vão lá e põem no próprio útero, no próprio filho. Então, olha o nível, né? Não tem como isso não ser mal, não tem como isso não ser um assassinato, não tem como isso não ser
uma negação a Deus e à própria vida, não tem como isso não ser satânico. O aborto não é só a morte de uma criança. O aborto é um ritual satânico, tá? É um ritual satânico. Tem seitas pelo mundo que utilizam mulheres grávidas, satanistas, que engravidam propositalmente para poder fazer o aborto em rituais satânicos pelo mundo. Isso existe. É muito triste, mas existe. Certo? Então, assim, a gente pode pegar, por exemplo, eu separei. Tem outra coisa também que eu estava esquecendo, achei aqui que eu tinha escrito. Existem grupos que defendem coisas separadas, né? Por exemplo, tem pessoas ou ONGs ou partidos ou grupos que militam, por exemplo, pela descriminalização do aborto, mas dizem que não são a favor da legalização completa, certo? E existem grupos que são a favor, sim, da legalização completa. Qual é a diferença? A diferença é que se o Estado, se a lei pega alguma coisa que até então é crime e existe uma descriminalização, significa que podem existir clínicas que fazem isso sem ser clandestinas. E a mãe pode, através de métodos que ela mesma queira, né, praticar essa morte, esse aborto, né, e não vai ser criminalizada, certo? Os grupos que pedem a legalização, o que é a legalização? A legalização é você não só permitir descriminalizar, mas também tornar legal. Quando você torna legal alguma coisa, você está dando direito ao cidadão de ter aquilo, de realizar aquilo. Uma vez que isso vira direito civil, o Estado é obrigado a proporcionar para os seus cidadãos. Então, pessoas que lutam pela descriminalização não querem que o governo faça isso, que o Estado faça isso, que a Santa Casa, por exemplo, a Unimed faça isso. Mas as pessoas que querem a legalização completa, sim, estão exigindo que seja um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, eu posso a qualquer momento, se eu engravidei minha namorada, minha noiva, eu posso ir lá e falar, olha, a gente não está num momento bom e agora não é uma hora boa para ter filho e a gente queria abortar essa criança. Aí o Estado, a Santa Casa, o SUS vai ter que realizar. Então, a legalização é um nível muito mais sério do que a descriminalização, certo? Porém, os dois estão errados. A igreja não apoia nenhum. E não adianta falar que é uma questão de liberdade, de saúde, porque não é. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. Vamos supor que o Carlão estava me perseguindo, né? E aí eu me tornei prefeito da cidade daqui a uns anos, eu simplesmente reúno um plebiscito municipal ali, e eu falo, ó, gente, quem aqui é a favor de matar o Carlão? Ah, mais da metade da cidade levanta a mão, então eu falo, bom, então eu estou seguindo a democracia, a maioria vence, eu estou consultando o povo, não estou pondo a minha opinião pessoal aqui, gente, olha, mas é uma questão que a maioria votou a favor, então eu vou ter que matar o Carlão, porque, assim, é o justo, né? Então é isso, né? Como que você vai convocar um plebiscito para decidir isso? Você não decide a favor de assassinato, você não pergunta, você é a favor de matar fulano? Não. Você não pode descriminalizar algo que interfere na vida do outro, né? Então, muitas vezes os grupos feministas mais modernos ficam, né, exclamando que o corpo é da mulher, meu corpo, minhas regras, o corpo não é seu, o corpo é meu, papapá. Tudo bem, meu amigo, o corpo é seu, certo? Mas o feto é outro corpo. Por enquanto, por 9 meses, ele depende do seu. Mas ele não é o seu, ele está no seu. É muito importante ressaltar isso, tá? Você está acabando com outra vida. Tanto é a prova de que é outra vida e não é o seu corpo, que simplesmente essas pessoas querem tornar comum a morte, né?
Então, se fosse o seu corpo, você morreria junto. Não é o lógico? Mas não, é outro corpo. Você está encerrando uma vida que está começando, né? Você está literalmente abortando uma missão que Deus tem. Deus tem uma missão para cada um. Deus sabe cada um que vem ao mundo. Deus sabe quantos fios de cabelo a gente tem na nossa cabeça. Você está, por arbitrariedade, por motivos irrelevantes e mundanos e egoístas, você está encerrando uma vida que nem começou direito, cara. Ela começou ainda como forma dependente, não começou na sua plenitude ainda. Você está interrompendo. Você não está dando a ela nem a chance de ser um cidadão, de ser um cristão, de escolher o que fazer. Você não está dando escolha. É a mãe matando o filho, é um adulto matando um feto, é uma pessoa egoísta matando um inocente, certo? Eu acho o cúmulo, cara. Médicos que fazem juramento de defender a vida e aí vão lá e abrem uma clínica clandestina. Cara, isso é muito sério, certo? A gente não pode, por exemplo, como eu estava falando da questão da saúde pública, né? Eu estava vendo o Iago Martins, que é um protestante que tem um canal muito legal, chama Dois Dedos de Teologia, né? E ele citou esse exemplo e eu achei muito bom. Quer falar, Carlão? Não, só para passar um dado para você que acabei de ver. Sim. Em 2018, para se fazer o aborto pelo SUS, custaria 500 milhões de reais por ano, Nossa. em 2018. Por ano. Porque aborto não é só ir lá, o médico precisa de psiquiatra, psicólogo, precisa da equipe médica. Então não é simplesmente colocar alguém, porque a mulher falou que não quer. Então tem que ser uma equipe médica de 6 a 8 pessoas para fazer isso. Acompanhamento, um pré e um pós-acompanhamento. Não é qualquer coisa. E isso aí, de 2019 para 2020, foi o último ano, aspa, normal do Brasil antes da pandemia, foi, o orçamento de 2019, pro SUS, foi 4 bilhões e 400 4 bilhões e 400 milhões. Ou seja, é, só o aborto em si consumiria mais de 10% do orçamento do SUS de 2020, se fosse legalizado. Obrigado, Carlão. E é verdade. Seria um gasto público, né? E como eu estava dizendo, essa parte de saúde pública, que a turma diminui muito a questão para falar que é uma turma de saúde pública, mas não é, né? Como eu estava dizendo, o Iago Martins ele usou um exemplo da escravidão, né? Se você perguntasse para todas as pessoas na época da escravidão se elas eram a favor, elas iam falar que eram, só os negros iam ser contra, e os brancos estavam bem aí na fita ali, os europeus, né? Então, cara, você não poderia chegar e falar o seguinte: bem-vinda, Terezinha. Você não poderia chegar e falar o seguinte: não, gente, essa discussão da escravidão é puramente econômica. Por quê? Porque se a gente abolir a escravidão, cara, olha o quanto de gasto que os fazendeiros vão ter, porque vai ficar caro os alimentos, porque vai ter que pagar a mão de obra, porque esses escravos vão ter que ter moradia própria e vão ter que ter salário. Olha o problemão que a gente vai causar, é um problema econômico, fica muito mais fácil, muito mais barato e acomodado para a sociedade deixar assim, porque é uma questão de economia pública, né? Como que você reduz a escravidão de uma pessoa, ou a morte de uma pessoa, por um assunto de economia, por um assunto de saúde? Não é você rebaixar, né, a parte da escravidão para um assunto de economia. Cara, você está tirando todo o lado humanitário da discussão. É um lado humanitário. E o aborto é a mesma coisa. Você não pode falar que é um assunto de saúde pública, porque não. Cadê o lado humanitário da coisa, né? Eu já tive a oportunidade de ver pessoalmente pregações do Padre Rufus, né? Para quem não sabe, o Padre Rufus foi o líder dos exorcistas, né? Do Vaticano. Ele era um exorcista que viajava o mundo, não só, né? Expulsando demônios e libertando pessoas, mas também pregando. E ele sempre falou, pode pesquisar no YouTube, pregações dele, de Canção Nova. O aborto, além de ser algo demoníaco, o aborto traz, assim, traumas
espirituais. O aborto traz uma contaminação enorme para aquela mãe, certo? E aí, se a gente for pegar do ponto de vista médico, né, a parte da medicina, cara, a mulher tem sequela. Às vezes, depois de abortar, ela pode, futuramente, se ela quiser ter um filho, ela pode não ter, porque o aborto agrediu o útero dela. Ela pode ter crise de ansiedade, crise de pânico, crise de depressão. Se o arrependimento bater, não tem volta. E essas pessoas que militam a favor do aborto pelo mundo, se esquecem que também os homens, muitos deles gostariam de ser pais também. Não está no nosso corpo. Não, eu sei, o fardo da gravidez, da amamentação, do parto, é da mulher, com certeza. Mas, num local que é totalmente liberado, sem um acompanhamento, sem uma motivação, sem uma argumentação, sem um motivo real, sem um problema de verdade, o que acontece? Nem os próprios noivos ou maridos seriam consultados. As mulheres simplesmente podem esconder toda a gravidez dela se ela quiser. Nunca chega a crescer a barriga. Descobriu que está grávida, aborta. Descobriu que está grávida, aborta. E o cara que às vezes tinha o sonho de ser pai, não vai ser. E muitas vezes casa sonhando com isso, né? E assim, tem um outro dado também muito legal, já que o Carlão citou dados aí. No Brasil, para quem não sabe, existe um número de pessoas maior querendo adotar, certo? Do que procura por aborto. Então, olha só. Se todas essas pessoas que abortam, essas mulheres, esses casais, esses médicos, né? Se simplesmente deixassem nascer, amparassem, né? Essa mãe, esse casal, deixa nascer, deixa a vida, a natureza seguir o ciclo natural dela. Você poderia pegar essa criança por adoção. A fila que quer adotar, a fila de casais que não conseguem ter filhos, é maior do que aquela que está tentando abortar. Então, olha que engraçado, né? Engraçado entre aspas, né? Mas assim, Deus deu a dádiva de nós conseguirmos gerar uma outra vida, uma outra alma, sem ter a necessidade de clamar por algo divino. Então, se o meu pai e a minha mãe tiverem relação e eles engravidarem, eu vou ter um irmão que é uma outra alma, é uma outra pessoa. Ela tem os mesmos genes dos meus pais, mas são outra pessoa, mas é outra pessoa completamente diferente deles e de mim e de qualquer outro do mundo. É único. Deus fez o ser humano conseguir se reproduzir, conseguir procriar, conseguir continuar a vida sem a interferência dele. Mas ele nos deu esse dom. Ele nos deu esse lado divino da coisa, porque simplesmente quando o embrião começa a evoluir no útero da mãe, ali já existe uma alma, como eu disse anteriormente. Então a gente consegue trazer almas ao mundo. Olha a seriedade disso. Você acha que porque a medicina avançou um pouquinho, porque você está com um problema econômico, porque você é nova ainda, ou porque você não quer casar com a pessoa, você pode interromper isso, cara. Uma alma de vir ao mundo, uma nova vida de aparecer, de cumprir sua missão. Olha a profundidade disso. E olha as formas com que é feito o aborto, cara. Aspiração, corte de tesoura. É absurdo. Como que é, Carlão? Você digitou um negócio aí que se quiser falar, pode falar. Quer falar? Não precisa. Acho que o Carlão tá digitando, mas não tem problema. Então, todas as vidas importam. Todas as vidas importam, certo? Nós temos que lutar por isso. Nós temos que defender isso. Não necessariamente Caio, por desculpa. sermos cristãos, mas porque defendemos a vida. Existem. Peraí, Carlão, rapidinho. Existe uma série de grupos pró-vida dentro da Igreja Católica que trabalha com isso, que trabalha amparando mães solteiras, mães novas, mães que estão com dificuldade financeira, mães que talvez foram expulsas de casa porque engravidaram. São problemas reais que a gente tem que abrir o olho para isso também. Mas a gente não pode ser simplesmente contra o aborto e não apoiar isso,
né? E existem diversos grupos dentro da Igreja Católica que fazem isso, que amparam essas pessoas, para que elas justamente não cometam esse assassinato, esse crime, certo? Pela própria igreja, pela própria história da igreja, a gente pode ver. Quem inventou as maternidades foi a Igreja Católica. Quem inventou o orfanato foi a Igreja Católica. Então a igreja, ela não fica do alto do pedestal falando sim ou não. Não, ela te ajuda. Ela vem até nós e fala, olha, se você não quiser essa criança, existe orfanato, existe pessoa que quer, sonha em ter um filho, em ver um ser humano crescer no seu lar, e não pode, não consegue. Por que não, então, já que você pode, mas não quer, por que não, então, doar essa vida para uma outra família, né, aumentar e ter essa experiência? Não tem justificativa, gente. Não tem. Seria, se a gente fosse observar, assim como o Carlão falou, legalizar totalmente, o gasto público ia ser imenso. O nosso país não conseguiu nem lidar com uma pandemia, não tem respirador, não tem maca, não tem hospital suficiente para tanta gente precisando fazer procedimento cirúrgico, precisando ser examinado, precisando ser internado. Você imagina quantas milhares de pessoas iam passar a abortar? Será que os nossos hospitais conseguiriam isso? É um outro ponto também. Com certeza não. E as pessoas argumentam a favor como se fosse tipo assim, não, mas é bom para a saúde pública. Não é, é ruim para a saúde pública. Uma menina novinha que vai sempre abortar porque legalizou e ela não tem instrução nenhuma, cara, ela tá tomando sala, maca, respirador, vaga, tá roubando o tempo do médico que poderia estar ali cuidando de alguém que está lutando para viver e não para morrer, né? Não temos, cara, não temos negociação nessa parte do assunto, né? A igreja é contra, Jesus Cristo nos deu a vida, morreu por nós, para que a gente pudesse evangelizar, dar continuidade à vida. Na própria Bíblia fala, crescei-vos e multiplicai-vos. Como é que você pode crescer, fazer o ato sexual que permite a reprodução e usar aquilo só para um prazer momentâneo, sem pensar que você pode gerar uma vida? A partir do momento que você tem alguma relação sexual, você sabe, você está assinando embaixo que pode acontecer. A gente é maduro o suficiente para saber disso. Mas por que que uma criança tem que pagar por um erro seu? Não é culpa dela. Não é culpa dela. É a mesma coisa que você obrigar um casal a se casar, entendeu? Porque engravidou. Cara, o casamento é eterno. O casamento dura até morrer, né? Não é eterno, né? Dura até morrer. E uma criança também. Do mesmo jeito que um casal que engravidou antigamente, era burrice você obrigar eles a casar. Por quê? Porque às vezes não se amava. Você prendia os dois num relacionamento. Eles não têm que pagar um segundo erro por causa do primeiro. E a gravidez é a mesma coisa, cara. O aborto é a mesma coisa. Se engravidou, para que cometer um segundo erro porque existiu o primeiro? Não mate, cara. Não seja a favor disso. Se a gente, tudo que a gente puder rezar, esses grupos pró-vida também sempre oferecem, né, em oração, em terços, a favor dessas almas, né? E o padre Paulo Ricardo também, ele deixa muito claro no vídeo dele explicativo que todas essas almas, todas essas crianças abortadas antes de nascer, mesmo sem ter recebido o batismo ainda, todas essas almas vão para o céu, porque ainda não pecaram nenhuma vez, porque são puras e porque não tiveram a oportunidade de serem batizadas, não porque negaram. Então, todos esses fetos, essas crianças abortadas vão para o céu junto de Deus Pai, mesmo sem ter o batismo, tá? Você quer falar alguma coisa, Carlão? Eu mandei dois dados para você Ah, sobre, primeiro sobre onde eu ó, vejo? a pesquisa do Brasil com relação à adoção e filha de Certo, criança para ser adotado. E segundo, uma frase do Papa São Francisco de janeiro de 2022 sobre o aborto, sobre ser contra o aborto. E outra coisa, até economicamente, a própria China, que durante 50, 60 anos teve a política do filho único, hoje já tem a política de dois filhos
e na pequena cidade 3 filhos. Por quê? Porque economicamente está ficando a base muito curta, ou seja, muito poucos filhos. E a pirâmide tá ficando invertida na China. Muito poucos filhos e muita gente para sustentar. E não vai ter mais casos. É o caso do Japão. Está tendo que robotizar tudo ou pegar imigrantes. Porque o Japão, de certa forma, apoia aborto econômico. Mas aí entra o caso. Sim. Obrigado, Carlão. Então, para a gente concluir aqui, né? Não importa você falar que essa criança vai viver numa miséria, essa criança vai viver num lar ruim, essa criança tem pais imaturos, essa criança ela pode nascer com alguma necessidade especial. Isso não é motivo. Primeiro, se você seleciona seu filho, se ele vai estar totalmente saudável ou se ele vai ter algum problema de saúde, alguma necessidade especial, desculpa, mas isso é uma eugenia. Infelizmente, sabe quem pensava assim? Hitler, velho, né? Queria eliminar todas as pessoas que fossem diferentes dele, que ele achava que eram incapazes, né? E muitas vezes, cara, a gente vê pessoas falando que a igreja não pode entrar nesse debate, porque o debate é uma questão de saúde, que é um Estado laico, não sei o quê. Foi justamente a Igreja Católica, evangelizando os índios, que conseguiu interromper a cultura que tinha nos índios aqui brasileiros, que era de enterrar a criança viva. Antes dos padres chegarem, os padres portugueses chegarem aqui para evangelizar, os índios tinham o costume de enterrar crianças que eles achavam que eram mais fracas, né? Se você pegar antigamente em Esparta, em Roma, na Grécia, muitos desses lugares, em muitas épocas, era comum abandonar a criança para morrer, jogar de um penhasco, porque olhavam os traços dela, viam se tinha alguma coisa de errado, ou se tinha alguma coisa que julgavam que não era forte o suficiente para continuar sua linhagem, etc., era tirado para a morte, cara. Então foi justamente o pensamento religioso, o pensamento cristão, a Igreja Católica evangelizando e atuando, que mudou esse tipo de pensamento que até então era normal em certos povos, em muitos povos. Então, eu acho engraçado quando alguém vem e fala, não, mas a igreja não pode interferir nesse tipo de debate. Não, não pode, mas deve, porque a igreja evitou milhares de assassinatos, milhares de abortos, milhares de crianças que poderiam ter sido mortas, milhares de pensamentos, de crenças vazias, pensamentos violentos, que só eram passados de gerações para gerações, sem pensar num todo, sem pensar no lado humanitário da coisa, enxergar o próximo como irmão, né? Então, Deus nos deu o livre-arbítrio, mas esse papo de falar que o corpo é da mulher e a liberdade a gente tem que escolher, porque a mulher é livre, não sei o quê, ela é livre até certo ponto, né? Primeiro, como eu já tinha dito antes, o feto é um outro corpo, não é ela, né? Mas qualquer legislação de qualquer país, cara, você não pode matar, entendeu? Você não pode roubar algo que não é seu, você não pode ferir alguém, se não for em legítima defesa, né? Então, o seu direito, a sua liberdade tem um limite, não é sem limite. O aborto é um assassinato. Em algum país do mundo você pode assassinar se não for em legítima defesa? Não pode. Então, por que o aborto seria motivo de votação ou motivo de pensar que seria um assunto só de saúde? Porque é um assassinato. Não existe, não é permitido. O seu direito acaba quando começa a vida do outro, entendeu? Isso tanto na Bíblia quanto na lei. Não existe, certo? Então, tem um testemunho muito forte também. Eu não sei se alguém já viu, mas tinha uma militante feminista, que o nome dela é Sarah Winter. Inclusive, ela é do interior do estado de São Paulo, né? Eu acompanhei ela há muitos anos, cara, quando ela era militante ainda, fervorosa. Cheguei a tentar argumentar com ela, a página dela era muito famosa na época. Tipo, isso foi em 2014, 15, por aí. E eu fui bloqueado, né, da página dela. Anos depois, mas eu comecei a orar por ela. Porque ela não parecia ser uma pessoa ruim, só parecia ser uma pessoa perdida.
E comecei a orar por ela. E anos depois eu vi um testemunho dela, cara. Ela se converteu e ela começou a ir na igreja, ela começou a se entregar à Nossa Senhora, começou a rezar o terço, arrumou um namorado, porque até então ela era contra o namoro, o casamento, patriarcal e papapá. A conversão foi completa na alma dessa menina, dessa Sara. E só que os médicos tinham falado para ela que por ela ter realizado tantos abortos clandestinos, ela não poderia mais engravidar. E ela entregando essa causa, né, nos braços de Nossa Senhora, no terço, rezando, entregando a vida dela, e a conversão dela foi tão verdadeira que, por um milagre que a ciência não conseguiu explicar, ela engravidou, ela teve um filho e esse filho nasceu. Então, o que nem aquilo que a ciência tem a resposta, Deus não se limita a isso, né? Tanto que a ciência falou, olha, você não pode engravidar. Deus foi lá e falou, não, ela merece engravidar porque ela se arrependeu, ela é uma nova pessoa, né? Então, a única coisa que pode combater a maldade é o bem e a esperança, os dois juntos. É fazer o bem com a esperança de uma vida nova, de um futuro melhor, né? Tem vários relatos, se a gente pesquisar na internet, né? Mas do âmbito filosófico da coisa, fica uma frase aqui para a gente encerrar e para a gente pensar, né? Diante de todos os argumentos, de todas as desculpas que querem dar para legalizar o aborto, temos aqui uma frase filosófica simples, né? Que é assim: sempre do ponto de vista de todos os pontos de vista, né? Mas assim, sempre existir será melhor do que não existir, sempre. Então assim, o neném vai passar dificuldade, a família não pode, isso, aquilo, a mãe é muito magra, ela não tá comendo direito, ela tá com um problema de saúde, não sei se é bom ter. Sempre dê a chance da vida, sempre existir é melhor do que não existir, certo? E assim, mesmo que o médico chegue e fale assim, olha, essa criança pode nascer, mas ela vai ter muito pouco tempo de vida. Não interessa. O valor da vida não é medido pelo tempo que ela dura. Deus nos ama em cada fração de segundo que a gente passa a existir. Deus sabe como a gente vai viver, Deus sabe tudo em nós. Não adianta. Você não pode, então, putz, meu pai está com um problema de saúde, meu pai sofreu um infarto. Ele pode morrer daqui a um mês. Então vamos matar ele já, então. Assim é melhor, a gente já faz o enterro hoje, né? Por quê? Quem é você para adiantar isso? Né? E que amor é esse que você tem pela vida, pela sua família, pelo seu filho, se você está simplesmente adiantando uma morte? Só porque o médico falou que o bebê pode durar pouco tempo, você vai adiantar a morte dele? Quem é você? Né? A gente sempre se prende em argumentos sórdidos, em argumentos pequenos, para tentar ser maior que Deus, né? Jogando ciência contra a religião, e na verdade não é assim, né? Muitas vezes a gente tem provas vivas de que Deus é muito maior do que qualquer religião, e a gente sabe disso, né? Então, cara, eu acho que eu não tenho muito mais a falar, o tema é bem extenso. Eu só quero falar só esse trechinho aqui, que é um trecho do Catecismo da Igreja Católica, tá? Que eu separei entre aspas aqui. O que o Catecismo diz? Abre aspas. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento da sua existência, o ser humano deve ser reconhecido com todos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolado de todo ser inocente é a vida. Então isso está, fecha aspas, né? Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Então aqui já está falando, desde o momento da concepção, que o direito inviolável de todo ser humano é o direito à vida, e o aborto é um movimento assassino, satânico, que quer interromper vidas antes mesmo delas conseguirem ser autossuficientes, autônomas, certo? Não porque não existe vida, mas porque ela ainda não é autossuficiente totalmente, certo? Então, agora já são 10 para as 9, né? Se alguém quiser falar, quiser
discorrer, tirar alguma dúvida, acrescentar alguma coisa. Ô, Caio, enquanto você está falando, primeiro, ontem uma palestra. Enquanto Obrigado. você está falando, eu estava pesquisando algumas coisas para complementar. Sobre Certo, ser excomungado, a Nancy Pelosi foi a primeira parlamentar americana a ser excomungada desde os anos 50, porque ela não é só pró-aborto, financia aborto. Então, a presidente da Câmara americana foi excomungada pelo presidente da ordem da CNBB americana. Então, foi excomungada. E com relação, eu até coloquei duas frases do Papa Francisco. O Papa Francisco fala que os abortistas são como matadores de aluguel. E comprar aí, tá aí, tá a fonte depois. E outra coisa, essa teoria de que do aborto nasceu no século XIX, 1840, assim, já tinha o aborto, na verdade, já tinha aborto desde da Roma Antiga, mas assim, ficou mais claro a partir do século XIX, porque com a teoria lombrosiana, de Lombroso, 1850. Por quê? Porque Lombroso fala assim, que nós temos que matar, olha o que ele falava, nós temos que matar tanto o assassino como os seus frutos. Os seus frutos. Então, a teoria lombrosiana, tanto é que a teoria lombrosiana, com relação ao aborto, é usada até hoje nos países árabes. Nos países árabes, a teoria lombrosiana é usada como: você pode abortar, só que o estuprador é morto. Então, é usada até hoje a teoria lombrosiana, de uma certa forma, nos países árabes. O que acontece é que no Brasil só se mata a vítima. Só se mata. Não é para matar ninguém. Deixa eu fazer um recorte. Não é para matar ninguém. Mas no Brasil, eles matam o inocente. Isso que eu quis dizer. Se eu me expressei mal, desculpa. sim, Ah, sim. e com relação à política pública, nós temos já políticas públicas que vai proteger a mulher também de não engravidar. Então, nós não temos mais uma desinformação, talvez no interior de um estado remoto lá possa ter, mas não é geral. E uma outra coisa que tem uma teoria americana, que foi antes dos Estados Unidos ser contra o aborto em si, é pegar o seguinte, é que a teoria americana fala assim, olha, já que é, é espermatozoide com o óvulo, o homem também tem que opinar. Então, muitos homens, antes do aborto ser proibido, entravam e os padres davam um trabalho para ele, davam um trabalho extra, alguma coisa assim, para eles poderem sustentar. E teve decisões americanas, e teve um meio oeste americano, falando assim, ó, você vai ser obrigada a manter a gravidez até que, e você vai ser obrigado a tomar o seu marido, o seu namorado, o seu marido, o seu amante, o que for, vai ser obrigado a te bancar. O que você precisar, ele vai te bancar. Mas você vai ser obrigado a manter a gravidez, manter repouso. Então é isso. Só deixando claro, eu quis falar, só uma ressalva para não ter confusão. Eu não sou a favor de morte nenhuma. Eu só falei como é, que no Brasil se morre o inocente. Certo, Carlão. Obrigado, velho. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar rapidinho. Primeiro, pedir desculpa que não deu para eu ouvir tudo, porque nesse horário o Carlos chega, eu fiquei com ele, o Caio sabe. Eu priorizei o Carlos, principalmente porque você falou que ia estar gravado. Mas eu não sei se o Caio falou isso, mas como eu sou uma das coordenadoras regionais do movimento do Rosário Perpétuo, que é um movimento pró-vida, né? Nós temos na nossa oração inicial, que é a oração nas intenções, a gente pede pelo filho espiritual, que é justamente uma criança que tenha sido concebida no dia que eu entrei para o movimento e que corra o risco de ser abortada, e que pela minha oração, pela minha intercessão, isso não vai acontecer. Nossa Senhora vai acolher, né? Então a gente fala muito
que Nossa Senhora, não sei se o Caio falou isso, mas isso me toca profundamente. Jesus é fruto de uma gravidez não planejada. A nossa salvação veio através de uma gravidez não planejada, não esperada, mas que foi acolhida, né? Então, a gente não sabe os planos de Deus. Para a gente querer, como disse o Caio agora no finalzinho, né? Agir como Deus. Querer a gente tomar a frente, tomar as decisões. Era só isso. E isso me toca profundamente. Mais alguém? Só para perguntar, Caio, nós podemos depois ter isso gravado e colocar no Facebook do Central do Jaú, do Vicentino? Só que eu esqueci de perguntar. Podemos, claro, Carlão. Podemos sim. E a Terezinha, a Bruna, o Eduardo, ou até seu pai Carlos, se quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa. Porque eu acho que o tema é um tema que tem muita coisa. Dá para ficar 3 semanas, 4 semanas para debate, simpósio, mas acho que o grosso do tema foi tratado. Acho que o grosso do tema se tratou com maestria. E assim, eu só lembro uma última coisa. Quem faz aborto e se arrepende, por exemplo, o Elba Ramalho, tô falando publicamente, Cássia Kiss, que já se arrependeu, a própria Sarah Winter, não é só se arrepender, mas é também trabalhar ou financiar em obras pro aborto. Então, se você quer que seu pecado gravíssimo, é um pecado gravíssimo o aborto, depois que se arrepender, não é só se arrepender, tem que ter a indulgência plenária. A indulgência plenária você se corresponde através de que obras, nesse caso, a obras tem que ser feita. Obras concretas contra o aborto. Só para fechar, eu coloquei aqui no chat, aqui do lado, nas mensagens da chamada, um link de uma reportagem que eu comentei aqui em casa, do Bernardo Kuster, a respeito de um movimento que tem nos Estados Unidos, que é consequência de uma descoberta feita por um pessoal pró-vida que estava rezando em frente a uma clínica que fazia aborto. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, o link está aqui do lado, no chat, tá? Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Bruna, Terezinha, Eduardo, mais alguém? Cara, eu acho que não. Então, eu só tenho que agradecer por você. E eu gostaria que a gente rezasse agora, para a gente acabar, uma Ave Maria e um Pai Nosso. Por essas pessoas que pensam em abortar. Ou por essas pessoas, até que é a pessoa que abortaram e estão arrependidas, mas tem vergonha, tem alguma coisa que seguram ela contra, para não voltar para a Igreja Católica, ou não voltar a ser a alguma religião. Então vamos rezar pelas almas que para se arrepender ou para não abortar. Esse eu pedi. Um Pai Nosso, mamãe. E pelas crianças também, né? Sim, sim. Caio, pode começar. Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santo. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Você está sem áudio, Carlão. Tchau, obrigado. Deus abençoe a todos e ótima noite. Obrigado pelo convite, Carlão. Obrigado pelos acréscimos. Você foi demais, cara. Deus abençoe. Obrigado, Eduardo. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigado, tchau. Eduardo, Bruna, Mara, minha mãe, Terezinha. Obrigado. A Jéssica está aqui ouvindo também. Eu estou usando o celular dela.
Obrigado, pessoal. Deus abençoe a Falou, todos. tchau. E a gente, como cristão, tem uma função importante de lutar contra isso e evangelizar acerca disso, né? As pessoas que talvez estejam na ignorância, não fazem por mal, né? Mas é algo Ô, muito Du, grave. É isso. ô, Du, até quarta semana que vem isso aí tá na coisa? Ok, já chegando eu já coloco no... Tá bom. Obrigado. Deus abençoe e te mando todos. Obrigado, Fernando. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos aí. Uma boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Prazer. Noite.